Meus amores, hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a República Romana. Só recapitulando, tá? Para estudar Roma em detalhe e entender um pouco melhor sobre esse universo romano. A história dividiu aí, tá, gente, em períodos. Então, nós temos a monarquia, a república e o império. Aqui nós vamos tratar sobre essa República Romana. Chega junto, prestando atenção, fazendo as anotações. Sigamos, tá? Aqui, pessoal, vocês já sabem que no período da República é o período em que a gente vai ter a maior ascensão aí territorial e a ascensão de Roma como um todo, né? Vai ser o período em que Roma vai chegar, inclusive, a dominar extensões territoriais na África, por exemplo. Aqui no período também da República nós vamos ter uma diversidade de dominações de Roma a outros povos e aumento aí da extensão territorial dessa Roma. Vale ressaltar que o Império, que é inclusive a terceira fase desse entendimento de Roma, né, para entender essa grande civilização, não é no Império que a gente tem as grandes ascensões, né? É justamente na República, certo? Então, chega um momento em que essa república também ela vai passar por crises. E por que que a gente vai ter a república passando por crises? Porque vai chegar um momento em que aqueles que não se sentiam acolhidos dentro de Roma, que não podiam participar da vida política, aqueles que se sentiam desassistidos mesmo, porque inclusive eram obrigados a pagar diversos impostos e muitos não conseguiam mais nem pagar os seus impostos. Essa galera aí, que era considerado, né, os sem cidadania, que não eram considerados cidadãos, justamente por conta de que não seguiam ou não era daquela genealogia lá do início da monarquia, né? Não eram ligados à nobreza. E aí essa galera toda, ou seja, é o momento em que a galera que não se sente assistida vai se reunir, ou todos ali vão se unir contra o sistemão, né? Então nós vamos ter diversas disputas, tá? Disputa entre os grandes proprietários de terras que estavam muito aí ligados à nobreza, porque a grande parcela da população não tinha terras em Roma. A gente vai ter a galera que vai lutar por várias reformas, incluindo aí a galera que lutava por reforma agrária, né? Porque queria uma divisão aí de terras, ou pelo menos que houvesse aí uma partilha de terras para a parcela da população, que era a grande maioria, né? Os pobres aí, principalmente os camponeses, né? Então, no geral, a gente vai ter uma série de reivindicações da República, a gente vai ter essas guerras aí gerando inúmeras tensões, que vão gerar, inclusive, o início do problema da República, né? Que vai gerar instabilidade política, instabilidade social. E aí, minha gente, quando um território está com instabilidade, divisões, guerras internas, vai sempre ter aquela história, né? De que vai aparecer um mito, um super-herói para salvar essa nação. Então, quando essa crise começa a se instalar, nós vamos ter a chegada do Império. E o Império ele começa justamente com aquela ideia, né, pelo uso da força. Né? Só que aí é outra fase, vamos deixar ela pouquinho mais para frente, tá? Durante esse período dessa crise romana, né, vale ressaltar que a gente vai ter também as guerras de conquista, né, que são as guerras, como eu já falei, vai ser um momento de maior expansão territorial dessa Roma, e vai ser também um momento de grande ascensão militar, porque de acordo com a ascensão territorial, né, Roma ia expandindo seus territórios, mas também os militares que faziam parte dessas disputas, eles ganhavam terras. Então os militares vão aos poucos concentrando aí muitas terras e também muito poder. Aqui embaixo a gente vai analisar, né, o período em que o exército, como todos os militares, vão se profissionalizar. A gente vai ter os salários aí sendo ajustados, porque no geral, pessoal, tinha muito soldado que era voluntário, mas por que que eles se voluntariavam nessas guerras? Porque eles sabiam que indo para essas guerras de expansão territorial, se Roma vencesse, eles também herdariam pedaços de terra. E como a galera aí que era tida como os sem cidadanias não tinham terra, essa galera aí vai participar dessas guerras porque eles queriam terra, tá? Então, no geral, pessoal, a gente vai ter essas realidades aí, tá? O sucesso nessas guerras levou muito, mas muito problema no território romano, porque as pessoas que eram dominadas
vão simplesmente passar também a ser subordinadas, né, aos militares. E aí a gente analisa, né, índice de violência, porque quando eles dominavam, eles colocavam a força, né, como moeda de troca. Então, aos poucos, a própria população dominada, ela era obrigada a se submeter aos interesses aí dos romanos ou daqueles que dominavam, né? Durante o período da República, nós vamos ter os triunviratos, né? E aqui a gente faz toda uma análise do que aconteceu nos triunviratos, tá? Primeiro triunvirato, aí a gente vai ter as alianças entre os generais, que no caso eram aqueles chefes militares que no processo de expansão territorial vão conseguir vencer, né? E ao vencer aí faz com que Roma também conquiste diversas extensões territoriais e nessas conquistas territoriais eles também saem ganhando, né? Então, no geral, eles começam aí, os generais, durante o primeiro triunvirato, a controlar Roma e os territórios que, aos poucos, eles também ajudaram a conquistar. E aí nós temos pessoas que vão fazer parte desse primeiro triunvirato, né? O Júlio César, o Pompeu e o Crasso, tá? Só que vale ressaltar aí na cronologia, né? No primeiro triunvirato ele vai acontecer em 60 a.C. A morte de Crasso vai gerar, inclusive, uma guerra civil, que é uma guerra de descontentamento da forma como Roma estava sendo administrada. E vale também ressaltar que existem muitas teorias por trás, né? Existe a teoria de que Júlio César, inclusive, ele fazia com que o território tivesse essa instabilidade, porque ele estimula-se que ele também queria tomar o lugar do Crasso, né? Então, existem essas teorias que não são só teorias que alguns podem até dizer, ah, tem uma interrogação. Não tem, gente. Realmente, o Júlio César, ele pretendia, sim, chegar ao poder. Agora, o que ele fez totalmente para chegar ao poder é que a gente não sabe 100% o que foi feito, mas que existe, sim, as teorias de que ele queria a queda do Crasso para tomar o poder do Crasso, sim. Isso está na história, tá? Ele é declarado, inclusive, o Júlio César, pessoal, ele não é um governante assim muito popular, né? Então ele vai conseguir administrar pelo uso da força. Ele é declarado, inclusive, ditador pelo Senado. E aí o que é que acontece, pessoal? Ele, de uma forma ditatorial, ele não está se importando com o Senado. O Senado aí o considera ditador, então ele vai simplesmente vai fazer as chamadas reformas públicas e atender as demandas sociais, porque se ele conseguisse ser bem visto perante as classes populares, né, por conta das demandas sociais, das reformas sociais, então ele ia ter o povo a seu favor. E é isso que ele vai fazer. Gente, o cara era inteligente, né? Ele vai ser aquele populista do mundo atual, tá? Que vai fazer com que todo o povo pobre ali fique apoiando as suas sandices, ou a forma como muitas vezes vai administrar, de uma forma totalitária. O Senado vai o considerar ditador. Mas aí o que, é que vai acontecer? Ele vai governar para a classe mais baixa, no sentido de fazer determinados projetos que vão beneficiar a classe pobre, né? Então, com isso, ele vai ter apoio da classe pobre. Só que vai chegar um momento também que a gente tem a galera que não suporta mais o Júlio César, né? Por conta da forma como ele administra. E aí vão assassiná-lo. Quando assassinam o Júlio César, aí nós terminamos a era do primeiro triunvirato, que vão ter dois governantes, o Crasso e o Júlio César. Aí nós entramos no segundo triunvirato, que vai acontecer no ano 44 a.C. E aí, nesse segundo triunvirato, ou seja, que a segunda forma de administração aí vai ser administrada justamente pelo Otávio Augusto. Por que que vai ser governado pelo Otávio Augusto? Porque a gente vai ter uma treta aí, tá, gente? Envolvendo várias pessoas que queriam aí, esses homens militares aí, né? Que queriam administrar. Sabe aquela briga, aquela guerra pelo poder? E aí, meu amigo, vai ter essa guerra pela ascensão do lugar do Júlio César. Todo mundo quer, puxa de um lado, puxa do outro, e aí a gente vai ter uma guerra. Porque cada um queria ali ser o imperador. No final das contas, né, o Otávio Augusto vai se sagrar aí como imperador no ano 27 a.C. E aí o que, é que vai acontecer, pessoal? O segundo triunvirato, nós vamos ter essa sequência de governantes ou imperadores. Né? O primeiro é o Otávio Augusto, que vai ser imperador depois das guerras pela ascensão, né? Porque o território continua instável, todo mundo queria o poder, porque se o poder fosse ruim, ninguém queria, né? Então a gente vai ter uma sequência de imperadores aí no segundo triunvirato, né? O Augusto, o primeiro, né? O Otávio Augusto, depois nós vamos ter o Lépido, o Marco Antônio e o Otávio também, tá?
E aí a gente fecha esse momentinho dos triunviratos, tá bom? Aí a gente vai detalhar um pouco o governo do Augusto, porque no governo do Augusto César, lembra aqui em cima que eu acabei de falar, que vai ser do segundo triunvirato, nós vamos ter o período aí da Pax Romana, que é um período de aparente, né, estabilidade do território romano, que é gigantão, vale ressaltar que nesse período aqui da República, vocês já sabem que vai ter uma grande expansão territorial, mas também, mesmo com todas as instabilidades, ainda não vai se comparar ao período da instabilidade que vai acontecer no Império, né? Então, nós temos aqui, tá? Aí o aluno vai e pergunta, professora, mas aqui a senhora está falando dos triunviratos? Sim, gente, está falando dos triunviratos porque os triunviratos marcam o início aí do fim da República. Quando a gente chega no triunvirato, praticamente aí a República já está se findando. E quando a gente chega aí no segundo triunvirato, gente, pelo amor de Deus, né? Aqui já é a consolidação 100% do Império, né? Aí a gente já está na fase do Império, tá? Primeiro triunvirato, né? E depois o segundo triunvirato. Por isso eu voltei os slides para vocês entenderem. Quando a gente chega nos triunviratos, é a decadência da República, é o início o início aí da era dos imperadores, certo? Aí eu tenho, tá, gente, um pouco de detalhamento desse período, tá? As instituições republicanas romanas, elas ainda continuam sendo mantidas nessa era aí dos imperadores, tá, gente? Só que no final das contas, a gente vai ter ele com amplos poderes, ao ponto de poder vetar leis, nomear os magistrados, comandar o exército. No final das contas, gente, império é centralização de força na mão de uma só pessoa, né? E durante esse período também do império, nós vamos ter o período de Pax Romano, pelo menos tentando aí ter um período aí de paz, um período aí do Augusto César. Só que no final das contas, vocês sabem que o Império não é um período muito aí de paz, não, tá, gente? É um período de treta, mas muita treta mesmo, até porque a gente vai ter uma grande concentração de repressão às revoltas populares, que não querem mais, tá, gente? Esses modelos aí de governo. A gente vai ter um problema também, porque é no Império que nós vamos ter as chamadas invasões daqueles que não eram considerados romanos, né? E muitas vezes eram chamados até de bárbaros por não ter o mesmo comportamento dos romanos. É o período das invasões germânicas, né? Então, aqui a gente vai ter também os problemas. Então, não necessariamente a gente vai ter uma paz 100%, né? E vai ser o Augusto ele vai tentar estabelecer essa paz com o período da Pax Romana, mas no final das contas ele não vai conseguir 100% não, tá, gente? Porque a gente vai ter o problema das invasões, ele vai querer aí introduzir uma era de defesa do território, principalmente nas regiões de fronteiras, e também as revoltas populares, né? Porque as pessoas estão descontentes, começam também a protestar. Durante esse período imperial também, né, o período do Império, nós vamos ter uma grande expansão aí dos sistemas que a gente vai chamar, né, a ascensão da arquitetura, né? Vai ser um período onde nós vamos ter redes de estradas, as pavimentações das estradas, a criação as criações, Maria, quase não sai, pessoal. Então, assim, nós vamos ter essas ampliações durante esse período também que a gente vai ter mais mão de obra. Mas por que, professora, que eles vão querer mais mão de obra? Gente, eles vão querer mais mão de obra porque o Império vai ter uma grande concentração de obras, né? Duques, aquedutos, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Então, no geral, a gente vai ter todas essas consolidações durante o Império, né? A questão dos dutos, aquedutos, pavimentação, ruas, estradas, a gente vai ter as praças sendo feitas os arcos, né? Que inclusive vão fazer parte também das igrejas. Nós vamos ter aí as termais, que a gente até falou, né? Que eram iguais, não eram totalmente iguais, né? Mas a gente fazendo a analogia do passado para o presente, seria muito parecido ali com o estado paulista. A galera utilizava para banhar, e aí, como a população não tinha muito aquela padronização de moral, porque essa ideia de moral vai ser muito ligada aí ao cristianismo, quando o império se transformar em império cristão. Então, no geral, a gente vai ter também a criação, né, a formação dos circos, dos anfiteatros, é aí que se cria durante o período do império, tá, gente? O chamado Coliseu, que até hoje o Coliseu é utilizado, trazendo o passado para o presente, é utilizado pelo Papa, né, independente de qual seja ele, né, por conta da tradição da Igreja Católica, né, durante a Via Sacra aí tem algumas cerimônias, essas cerimônias da Igreja Católica até hoje são realizadas no Coliseu.
tá? Durante a pandemia, inclusive, né, essas festividades que a Igreja Católica sempre faz no Coliseu foi feita, mas sem a presença de público pela primeira vez, né? Tem uma pandemia terrível que assolou o globo e que é histórica, né? Então, assim, no Coliseu nós vamos ter os espetáculos, as corridas de quadrigas, as lutas dos gladiadores, que inclusive vão se transformar em gladiadores porque não conseguirão pagar os seus impostos. Aqui a gente vai ter, né, todos os territórios dominados por Roma durante o período da República e que chega aqui durante o Império Romano, uma tentativa de romanização de todos os locais aí que tinham sido dominados por Roma, com a padronização da língua, porque o latim vai se misturar às línguas das províncias que foram dominadas por Roma, então as línguas vão acabar aí se misturando, né? E as línguas que antes eram muito próximas do latim, porque o latim era a língua oficial, né? Elas passam aí a serem chamadas de línguas neolatinas, porque como eu já falei para vocês, tá, gente? São línguas derivantes do latim, porque elas vão se misturar aos povos dominados. Então, vamos supor, Roma dominou um povo A. Esse povo A tinha um dialeto. E aí a galera de Roma, os romanos falavam latim. Então, o latim misturado com aquela língua do povo A vai gerar as línguas neolatinas. E aí nós vamos ter a ascensão do francês, do português, do espanhol e de outras línguas que são chamadas aí de línguas neolatinas, mas principalmente essas quatro que são as mais conhecidas, tá? Durante aí esse período de expansão e que Roma chega no Império aí tentando padronizar as coisas, nós vamos ter as instituições, o Senado, as instituições como o Senado, os magistrados, as assembleias, o Exército e a legislação acabam também sendo predominantes nas províncias, né? Sendo estabelecidas nas províncias dominadas. Então, é um momento em que todas as províncias deverão aí seguir as regras de Roma ou os valores romanos. Na arquitetura, vale ressaltar também que Roma ela vai se inspirar nos etruscos e nos gregos, porque lembrando vocês, meus amores, Roma vai dominar, né, a Grécia e vai herdar da Grécia muitas características. E um dos povos que compõem, né, essa Roma vai ser justamente os povos etruscos. Então, por conta disso, dessas características dos etruscos mais os gregos, nós vamos ter Roma aí, tá, gente? Tendo esses templos gigantescos, templos mesmo de adoração, tudo. Lembrando que essa galera aqui, antes de se transformar em cristã, eles eram aí muito adeptos ao culto ao imperador, até porque era obrigado, né, se cultuar o imperador era o deusão, né? Então, no campo da arquitetura, vocês já sabem, né, os anfiteatros, os aquedutos. Então, no geral, nós temos um mapa para vocês analisarem, né? Na tela vocês percebem o Império Romano em sua máxima extensão no século II. E aqui já se percebe, né, que o império cresceu tanto e as províncias que estão sendo dominadas pelo império não necessariamente falavam latim. Então, o latim misturado com as línguas desses povos vai gerar aí as línguas neolatinas. Aqui eu tenho, pessoal, algo que é histórico, tá? Que é a conquista de Roma, do território da Judéia, a conquista dos romanos aí à Judéia. E aí, por conta desse momento, né, a gente vai, inclusive, falar um pouquinho sobre essa questão de Roma dominar a Judéia e vai levar, inclusive, à dominação de povos que aparentemente vão se considerar, vão ser aí chamados de judeus, que adoravam só um único Deus, e aí começa o grande problema, né? Porque o império não vai deixar de jeito nenhum que a galera deixe de adorar o grande imperador para adorar o quê? A um único Deus, né? Que é a ideia do monoteísmo dos judeus. Então, eles conquistam a Judéia em 63 a.C. Aí, aqui tem um pouco da explicação, né? É, essa Judéia era um estado independente, foi conquistada pelos romanos e a partir daí vai passar a ser um protetorado romano, mas com toda essa autonomia entre aspas, né, gente? Autonomia de administração, tudo, mas a questão religiosa não. Existia muitos conflitos por causa dessa questão religiosa, porque os judeus são monoteístas, né? Os romanos eram monoteístas entre aspas, né? Porque eu digo entre aspas, porque o monoteísmo era de personificação. Eles eram obrigados a ter o imperador como Deus, né? Quando na verdade muitos nem aceitavam. Por isso a gente vai ter muitos aí judeus, muitos aí romanos também, nessa época aqui,
passando a ver o judaísmo também como uma religião. Tanto que vai chegar pouco tempo depois, quando a gente está já quase indo na Império, que a gente já está no Império, né? Quando a gente já vai estar quase na segunda metade do Império, nós vamos ter o Império se transformando em um Império cristão, né? Monoteísta, né? Porque antes aqui todo mundo tinha que adorar o imperador. Então a gente vai ter a ascensão do rei Herodes, né, no ano 37 a.C. E aí, o que é que acontece? O próprio Herodes, tá, gente? Para quem sabe muito essas histórias religiosas, o Herodes vai ser o rei que, inclusive, vai pegar as tretas, né? Porque vai chegar um momento em que já tá ali, né? Porque, ó, já está sendo dominada, a Judéia é dominada pelos romanos, porque é um protetorado, mas Roma não necessariamente interfere politicamente na Judéia. Então, o rei Herodes vai ascender rapidamente, no ano 37, né, antes de Cristo. Então, ele vai, apesar das disputas internas ali, das tretas internas, porque todo mundo quer poder. Gente, em Roma, todo mundo queria poder. Até nos territórios, todo mundo queria poder, todo mundo queria chegar ao poder. Então, ele vai acabar vencendo, né, as disputas com os outros que queriam o domínio aí do território. Ele vai ter a ajuda dos romanos, inclusive protegido pelos romanos, né, pelas tropas romanas, e aí ele vai vencer todos os inimigos para se consolidar como Bambambam aí da Judéia, tá? E com o tempo, gente, esse cara, o Herodes, ele não vai se transformar só no Bambambam da Judéia, ele vai dominar a Judéia, depois ele vai ampliar o reino aí dele, vai chegar até a Palestina e aí vai dominar mesmo de gente. Olha aí, né? Ideias humanas. Então, assim, para mostrar que ele era um cara leal aos princípios de Roma, até porque Roma ajudou ele, Herodes, a vencer os seus inimigos e a conquistar o território da Judéia, depois expandir territórios, dominando inclusive a Palestina, ele tinha que, né, dizer amém para Roma, né? Então, no geral, ele vai construir o circo romano em Jerusalém e erguer a cidade de Cesareia, que abrigava palácios e um templo dedicado a Augusto. Olha aí, gente. O Augusto é aquele, né? Aquele da Pax Romana, que ficou muito conhecido durante o Império pelos feitos, né? O cara fez muita coisa, né? Então, para agradar os judeus e mostrar seu poder, Herodes ordenou a remodelação e ampliação do segundo templo de Jerusalém, porque o primeiro foi dominado assim que as invasões romanas começaram a esses povos. Aí agora eu tenho o segundo templo de Jerusalém sendo feito, ou seja, o Herodes consegue fazer esse segundo templo, com a ajuda também dos romanos, né? Então é aquela coisa, ó, vamos fazer aqui o segundo templo de Jerusalém, mas ele não vai ser mais destruído, não, porque os romanos estão aqui com a gente. Só que ele vai ser destruído, né? A gente vai ser destruído em outras guerras que não necessariamente serão por conta dos romanos, não serão pelos romanos, mas vai passar por uma nova destruição. Aí eu tenho a origem do cristianismo, isso aqui eu não vou detalhar porque o aluno sabe, a maioria dos alunos sabe que Jesus Cristo ele nasce, e a partir do nascimento de Jesus Cristo a gente marca aí no calendário, né, o ano zero da era cristã e o que já demarca, né, que os anos vão começar a ser contados a partir do nascimento de Cristo, iniciando um calendário nosso, que é o calendário cristão, que tem características do calendário gregoriano. Então, em geral, é isso, né? Qualquer coisa está aí na tela, vocês podem, né, printar para avaliar. Até porque a história de Jesus, todos os anos se remonta ao Ocidente, né? A questão dos ensinamentos dele, a questão das oposições. Jesus se opunha a todas as formas de opressão, né? Todas as formas de agressão, todas as formas aí de riqueza exagerada, né? Então, até chegarmos aí na crucificação. E a crucificação vai levar ele a ser julgado pelo Pôncio Pilatos, que era o administrador romano da Judéia. Então, vamos lá, da perseguição ao triunfo cristão. Lembrando que vocês já sabem que o cristianismo ele vai passar por uma grande perseguição e ao ser perseguido aí, a religião, né, os cristãos sendo perseguidos, a gente vai ter uma grande difusão do cristianismo pelo Império Romano depois das grandes perseguições, porque no primeiro momento o Império Romano não quer que ninguém faça adesão ao cristianismo, então há uma perseguição aos cristãos. Depois de muita perseguição, inclusive a gente já até falou sobre isso, né? As perseguições aí aos cristãos era tão grande, tá, gente, que quando as pessoas eram pegas professando, eram presas, inclusive professando o cristianismo, elas eram deixadas em determinado local. Muitas vezes as feras
ficavam alguns dias sem comer, e aí no dia de espetáculos eles soltavam os cristãos e soltavam as feras, né? Então isso era motivo de grande diversão. Olha o absurdo, né? As pessoas muitas vezes também iam para o Coliseu ou para as arenas assistir esses absurdos, né? Os cristãos sendo devorados pelas feras. E aí chega um momento em que a gente já sabe, né, grandes perseguições dos cristãos pelas autoridades, mas depois aí, pessoal, nós vamos ter com o Edito de Milão em 313, com Constantino, ele declarando aí que o Império Romano, a partir daquele momento, em 313 da era cristã, 313 depois de Cristo, que subentende na prática que é o século 4 depois de Cristo, e todas as pessoas no Império que quisessem professar sua religião estariam ali livres através do Edito de Milão, ou Edito de Milão, a gente tanto faz, é, e as pessoas estariam livres para professar o seu credo. E aí nós vamos ter o Edito de Tessalônica. Quando a gente tem o Edito de Tessalônica, né, algum tempo depois, a gente vai ter a oficialização em 380 depois de Cristo do cristianismo, né, ao Império Romano, transformando aí o catolicismo, né, ou o cristianismo católico como a religião oficial do Império Romano, certo? E aí, pessoal, vai acontecer com o Edito de Tessalônica. Então, o cristianismo católico passa a ser a religião oficial do Império Romano, o que vai fazer com que o Estado se ligue muito à igreja e também a questão da língua, né? Aos poucos, o latim vai se transformando aí em uma língua extremamente predominante dentro do cristianismo e se transforma também na língua oficial do cristianismo, que também já era a língua padronizada do Império Romano. Então, a gente tem algumas análises no mapa para vocês perceberem, né, das províncias romanas conquistadas aí na África, onde Roma, ao conquistar esses territórios, vendia produtos, né, passou a ser um grande fornecedor de mercadorias para as terras dominadas. E essas terras foram dominadas e, ao mesmo tempo, foram distribuídas entre romanos e itálicos, né? Que são os povos que compõem ali a Península Itálica. Então, foi dividida para que os romanos e os itálicos fizessem morar e tornassem essas terras também produtivas. A agricultura era a base, tá, gente, do sistema produtivo do Império. Então, as províncias africanas, mais do que nunca, eram responsáveis pela produção aí de trigo, tá? Então, a gente tem um pouco da história dos povos da África no século I depois de Cristo. No século I, tá, gente? Nós temos aí uma grande diversidade no continente africano, diversidade cultural, linguística, porque quando a gente fala cultural, está englobado logo tudo, né, gente? A gente tem uma grande concentração de povos que falavam línguas diferentes, culturas diferentes, comiam, né? Tinham hábitos alimentares completamente diferentes. Então, fora dos domínios romanos, né, principalmente aí na Núbia, a civilização que vai se desenvolver, né, a Cuxita, que vai ser considerada a civilização africana mais próspera, certo? E aí nós vamos ter um pouco das historinhas que vocês já viram, né? Já viram relacionada aí aos impérios africanos e ao desenvolvimento econômico do continente africano. Na África subsaariana, que é a África que está situada abaixo do deserto do Saara, e na linha, quando vocês imaginam, quando vocês estão vendo aí no mapa, está abaixo do deserto do Saara, tá? Nós vamos ter aí uma diversidade linguística bem maior, porque uma grande concentração de pessoas estavam morando nessas aldeias e elas tinham completamente aí, comportamentos diferentes. Aí também nós vamos ter abaixo aí da África subsaariana uma civilização africana se desenvolvendo, que é a civilização norte, como eu já falei, como a agricultura é a base dessas civilizações, aqui não vai ser diferente, artefatos agrícolas e pedra e estatuetas de terracota e vão passar também a efetuar trabalhos de metalurgia. Aí tem um pouco da historinha do Império de Kush, só que isso aqui eu vou pular, tá? Até porque vocês já sabem também desses impérios. E aí a gente tem a organização dessas aldeias subsaarianas e do mais nós vamos ficar por aqui. Até porque, pessoal, nós vamos também avaliar outras questões envolvendo Roma e principalmente a desintegração do Império Romano. Na próxima aula, nós vamos trazer a desintegração do Império Romano. Do mais, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.